E aí, vamos lá começar aqui o nosso curso. Antemão, deixa eu explicar como que vai funcionar esse nosso treinamento. Primeiramente, eu tenho aqui a minha cola, a cola do nosso conteúdo e somente o começo está aqui, viu? Isso aqui não é tudo não, isso aqui é apenas o começo. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, pelo menos conteúdo para 6 aulas. A gente tem uma previsão aí de mais ou menos 30 aulas. E em cada aula, como por exemplo essa daqui, ó, ao nosso início, nós temos vários tópicos. E quem sabe a gente possa dividir essa aula. Mas bora lá, deixa eu explicar algumas coisas para início. Eu tenho aqui duas telas para trabalhar. Eu tenho essa tela aqui que vez ou outra estou olhando para ela, para conferir o que está aparecendo para vocês. Eu tenho essa outra tela aqui, que é a tela onde eu estou operando. É, Olha aqui no meu mouse. O meu mouse, ele tem uma pontinha verde, uma bolinha verde na ponta. Isso é para facilitar você não se perder quando eu estiver clicando em alguma coisa, porque geralmente a gente deixa só a pontinha do mouse, aquela ali, a setinha, né? Acaba que a gente fica um pouco perdido. Então tem essa bolinha verde, você fica ligado aonde eu estou levando o mouse. Uma outra coisa, aqui embaixo, deixa eu vir aqui para o estúdio. Aqui embaixo no. Aqui, onde você está me vendo, um pouquinho abaixo, tem uma prévia de atalho do teclado. Essa prévia não mostra todo o teclado, mas pelo menos mostra bastante parte dele aqui, aonde são comandos que eu dou e às vezes não faço tão rápido. No começo eu vou explicando, mas lá para frente eu vou fazer tão rápido que eu não vou explicar, então você só pode ver ali, né? Então você fica ligado nos atalhos que eu clico, por exemplo, se eu clicar na tecla espaço, ó, a tecla espaço pisca de amarelo, se eu clicar na letra A, a letra Z e assim vai. No tab, ó, tab, shift. No mouse, o mouse é a mesma coisa, ó. Observa aqui embaixo no mouse, ó, que se eu clico e seguro a tecla esquerda, ela fica amarelinha ali acesa. Estou segurando. Se eu solto aqui, ó, aí ela para de acender. Se eu clico à direita e seguro, ela acende. Se eu solto, ela apaga. Então, se eu faço só um clique, ela só pisca. É a mesma coisa que funciona com o scroll, que é essa bolinha aqui do mouse, ó. Então, assim, ó, se eu, olha aqui para ela, ó, se eu giro, se eu giro para frente, vê que ela pisca na parte de cima. Se eu giro para trás, veja que ela pisca a parte de baixo. Então, vamos lá iniciar aqui o nosso conteúdo e deixa eu voltar para a nossa colinha. Esse aqui é o nosso conteúdo dessa aula. Vamos falar sobre uma visão geral do Silhouette Studio. Vamos voltar aqui para ele. O Silhouette Studio é um programa muito básico, entre aspas. Eu sei que para muita gente ele vai complicando aos poucos. Bora lá. Essa cara dele aqui, ela sempre é meio que padrão. Ela muda conforme a gente tem versões, a gente compra versões pagas, porque ele basicamente tem esse padrão assim, só algumas coisas ou outra que é inserida por conta da versão que a gente compra. Mas bora lá. A interface dele é simples assim, olha. Tem essa parte aqui, aonde representa a minha base de corte. Essa parte branca, ela representa a área onde as coisas que estiverem aqui podem ser impressas ou recortadas. Aqui do lado eu tenho, como é que eu falo? São configurações e ferramentas flutuantes. Aqui desse outro lado eu tenho literalmente as ferramentas que ele me dispõe: texto, seleção, edição de pontos, formas geométricas, borracha, faca, elas ficam aqui. E aqui em cima eu tenho os menus suspensos e os menus suspensos e os menus. Nesse canto superior esquerdo. No canto superior direito, eu tenho aqui acesso à loja, eu tenho acesso à biblioteca e eu tenho o comando enviar para o corte. Quando eu estou com o meu trabalho já pronto e eu preciso agora só enviá-lo para o corte, eu clico aqui.
Quando eu preciso acessar minha biblioteca de arquivos, eu vou aqui. E quando eu quero fazer alguma compra na loja, eu venho aqui. Então, basicamente, a interface desse rapazinho é isso. Agora vamos conhecer essa interface de maneira mais detalhada. E para isso, deixa eu tomar um pouquinho de água, porque é um pouquinho mais demorado. Bora lá. Sabendo que essa aqui é a minha área de trabalho, então sempre eu vou deixar ela, a configuração dela aqui conforme o material que eu vou cortar ou que eu vou imprimir. Por exemplo, se tua impressora é uma impressora A4, que normalmente todo mundo tem impressora A4, eu não posso deixar essa base branca, esse papel branco, que essa área branca aqui representa o papel ou o material que vai ser cortado, né? Papel, vinil, representa o tamanho. Se eu estou usando papel A4, esse aqui não dá certo, porque esse aqui tem um tamanho de 30,5 por 30,5, que é a medida do scrap. Então eu preciso ajustar. Quando eu preciso ajustar, eu tenho que vir nas ferramentas e nas configurações aqui flutuantes. No caso, para modificar a página, eu preciso vir na configuração de páginas. Então eu faço essa modificação por aqui. Eu tenho outras configurações, como por exemplo recursos da máquina, e aí quando eu insiro quando eu conecto a máquina no cabo USB ao computador, ele automaticamente me determina aqui algumas ferramentas que minha máquina pode fazer, tá? Por exemplo, a 3D a minha máquina não vai conseguir porque eu não tenho a silhuete alta. Eu tenho PixScan, eu tenho configuração de paleta de cores, eu tenho configurações de linha, eu tenho configurações de rastreio, eu tenho configurações de contraste, que são os efeitos dos tons, eu tenho configuração de texto, eu tenho várias outras ferramentas aqui e eu tenho umas outras ferramentas aqui. Agora você deve estar se perguntando: ah, mas o meu Silhouette Studio não tem essas ferramentas que estão aparecendo aí. É bem de verdade isso, porque é o seguinte: eu sou usuário da versão Silhouette Studio Business, tá? A minha versão que eu uso é o Silhouette Studio Business. É a versão que eu comprei já faz bastante. Tem o quê? Tem quantos anos aqui fala? Não, não fala. Mas tem muitos anos que eu comprei essa versão. Acho que logo quando eu comecei, eu sabia que eu precisava de um programa que fosse me dar mais respaldo para trabalhar em produtividade, então eu precisava do business. Então você está se perguntando aí, ó, ah, minha tela não está assim. De fato, sua tela não está assim, porque você usa o programa gratuito. Quando eu compro uma versão paga, que existem três versões pagas, que são o Design Editor, o Design Editor Plus e o Business, né? Quando você, por exemplo, compra o Business, todas as ferramentas, todas as ferramentas que fazem parte do Editor Plus e do Editor, Design Editor, já vem para você. Quando você compra o Editor Plus, o Design Edition Plus, as ferramentas do Design Edition já vem para você. E como eu comprei a versão Business, ele me dá uma opção de visualização em qual dessas versões eu quero. No caso aqui, eu vou deixar para Standard, que é a versão gratuita, ele vai modificar, ó. Você viu que ele se modificou, algumas coisas sumiram, e agora eu tô com o meu programa bem cara do que você tá aí na sua tela. Ele tá aqui literalmente o que você tem aí. Então, voltando para as explicações de como que tá distribuído isso daqui. Beleza. Agora aqui, ó, nessa parte de cima, a gente tem os menus suspensos. Esses menus suspensos, eles têm vários submenus. Arquivo, eu encontro arquivo novo, assistente para um novo projeto, abrir,
abrir recente, abrir recuperados, mesclagem, salvar, salvar como, salvar seleção. E eu posso vir para a edição, eu posso vir para a visualização, eu posso vir para os painéis. São várias ferramentas aqui dentro dos menus suspensos. E aí eu tenho essa segunda barra aqui, ó, essa barra escura, que são os atalhos de menus. Isso aqui é um padrão meio que internacional para todo o programa. Ele tem que vir lá em cima, menus suspensos, a barra de menus suspensos, e depois ele tem que vir a barra de atalhos de menu. Essa barra de atalho de menus é uma barra onde ele mostra menus ou funções que normalmente a gente usa com muita frequência. Então ele deixa ali como atalhos para que a gente já use essas ferramentas. Quais são elas? Nós temos a zoom mais, a zoom menos, a zoom por seleção, a zoom por arrasto, nós temos o pan e nós temos a tela cheia. Como é que funciona? Se eu clico aqui, ele vai dar um zoom. Cada clique ele dá um zoom mais. Se eu clico aqui, ele dá um zoom menos. Se eu dou outro clique, ele dá outro zoom menos. Se eu clico nessa ferramenta aqui, observa que ela tem uma lupa e tem um desenho do mouse aqui. Se eu clico nela, o mouse se transforma em uma lupa. Então, aonde, ó, eu não vou clicar, eu posso clicar? Eu posso clicar. Mas eu prefiro fazer assim, ó, porque é mais útil essa ferramenta quando eu faço isso. Ó. Eu quero essa área aqui que seja dado zoom. Então, é bom usar ela quando você quer fazer isso. Essa daqui, que é o zoom do arrasto, você tá vendo que o mouse ele modificou com uma seta, uma para cima e uma para baixo. Quando eu puxo, clico, observa o meu mouse aqui embaixo, ó, eu estou clicando e segurando no mouse e arrastando para cima, ó. Olha só, aí ele diminui o zoom. Quando eu trago isso para trás, ele aproxima o zoom. A ferramenta de pan, ela é literalmente somente para eu clicar, olha só, você clicou lá e arrastou, ó. Clicou e arrastou. Observa que é o seguinte, quando eu clico na ferramenta de pan e faço esse movimento e eu solto, observa que a ferramenta ela volta para a seta, que é a ferramenta de seleção. E quando eu estou com esse zoom aqui, ó, quando estou com esse zoom dado, eu quero agora voltar a tela cheia para o padrão, eu só clico nessa daqui, ó, que é o ajuste de tela, e ela volta para o padrão tradicional dela. Eu tenho essa ferramenta que é selecionar vários objetos que estejam aqui na área, se eu quero selecionar todos de uma vez, se eu quero excluir, se eu quero selecionar por cor. Quando eu tenho vários elementos de corte aqui, eu posso determinar que essas linhas de corte estejam em cores diferentes. Então, eu posso simplesmente selecioná-las por cores. Eu quero selecionar só as pretas, só as vermelhas, e assim vai. Aqui eu faço o desfazer e o refazer. Aqui eu tenho colar, ó, recortar, copiar e o recortar. Colar, recortar e o duplicar. Não, copiar, colar e o recortar. É isso. Recortar, colar e o copiar. Se eu seleciono algum objeto aqui e eu quero recortar ele, tirar ele daqui, levar ele para outro local, eu uso isso daqui. Se eu quero tirar uma cópia dele, eu seleciono ele e clico em copiar. Se eu trouxe alguma coisa de algum outro local, eu posso somente clicar no Ctrl aqui no colar. Os atalhos para esses comandos são, eu posso até estar errado agora, mas recortar é Ctrl R, copiar Ctrl C e colar Ctrl V. Então você pode até notar isso daí. Recortar Ctrl R, copiar Ctrl C e colar Ctrl V.
Aqui eu tenho as opções de imprimir. Eu estou com o arquivo aqui e eu quero imprimir esse arquivo. Eu clico nesse botão que vai enviar para a impressora. Eu quero salvar, eu clico nesse mouse. Eu quero abrir, eu clico nessa pastazinha, se eu quero abrir algum outro documento. Se eu quero salvar esse documento que eu estou aqui, eu tenho a opção de salvar. Essa outra barra aqui, ó, essa terceira barrinha, essa barra branca aqui, essa barra é a barra de modificadores. Essa barra, ela é um padrão para programas de edição, como por exemplo o Studio, o Illustrator, o CorelDRAW. Como é que ela funciona? Dependendo do que eu esteja trabalhando aqui na área, o que eu selecionei, se foi um texto, se foi uma forma geométrica, se foi um desenho, se foi uma imagem, essa barra de modificadores, ela se ajusta conforme aquilo que eu estou selecionando. Se eu estou selecionando um texto, ele vai me apresentar ali modificação de texto, tamanho, tipo de fonte, itálico, negrito. Se for uma forma geométrica, ele vai me dar posicionamento, ele vai me dar tamanhos, ele vai me dar modificadores de tamanho. Não lembro mais do que tanto agora de cabeça, mas vai aparecer aqui opções de modificadores com respeito àquilo que eu estou selecionado. Nessa outra barra aqui, ó, essa barra aqui, ela é a de arquivos. O arquivo que está aberto fica aparecendo aqui nela, ó. Eu tô com um arquivo aqui aberto, que é esse arquivo novo. Ele não está salvo, ele não tem nome nenhum. E por padrão, o Silhouette Studio ele sempre faz isso daqui, ó. Ele coloca como sem título, -1. Se eu criar um arquivo novo aqui, eu posso simplesmente clicar nesse botãozinho de mais aqui, e ele vai criar um arquivo novo e ele vai intitular sem título, -2. Observa que ao criar um arquivo novo, ele sempre abre essa janela flutuante de configuração. Essa janela flutuante de configuração de página para eu ajustar essa página. Quando eu abri o programa que abriu o número 1, ele também fez isso, só que tinha fechado. Ele fez de novo aqui quando eu precisei criar um arquivo novo. Ele faz isso porque literalmente eu preciso já de cara dizer para o programa o que eu vou fazer, em que material que eu vou usar. Eu vou fazer uma impressão, então já preciso saber que eu tenho que ou usar a grade ou usar a marca de registro. E também determinar o tamanho da mídia que eu vou usar. No caso, A4. Sempre essa parte branca que fica aqui em cima da minha base de corte é tida pelo programa, é chamada pelo programa como mídia, tá? Aí é mídia de impressão ou mídia de corte. Essa área cinza aqui é só uma área de plano de fundo da minha área de trabalho, onde eu posso organizar arquivos, onde eu posso estar trabalhando, mas tudo que tiver fora dessa área da mídia, que é essa área branquinha aqui, ó, não vai ser impresso nem recortado, beleza? Eu tenho essa opção aqui, ó, que eu posso estender. Ela está escrito, ó, exibir ou ocultar a biblioteca. Quando eu venho aqui nessa parte aqui de cima, eu tenho a área do design, que é essa área que está aqui que eu estou trabalhando. Eu tenho a área da loja, que quando eu clicar, ele vai abrir o site da loja fora. Ele vai sair do programa e vai vir para cá, ó. E ele abre aqui o site da Silhouette Store, onde eu posso fazer compras. Quando eu clico em biblioteca, ele tira da área do design e vai abrir para mim a área da biblioteca. Só que quando eu estou aqui na área de design, eu posso também clicar aqui e exibir a biblioteca paralela. Deixa eu fechar aqui, ó. Então, de um lado ele me mostra a minha área de design e do outro ele me mostra a minha biblioteca. Isso é uma função que ajuda quando você, por exemplo, está fazendo um trabalho e vê na biblioteca, e por exemplo, eu tenho 6.118 arquivos.
Você vem aqui na biblioteca e quer procurar um arquivo que meio que combine com aquilo que você está criando ali na área de design. Então você fica olhando o que está na área de design e aqui fica olhando o que tem na biblioteca, e assim você pode escolher de maneira mais assertiva aquilo que você está querendo. Você pode inserir isso na área de design simplesmente clicando 2 vezes e ele vai para lá, ou você pode arrastar também e ele vai para a área de design. Se quiser fechar essa área, é só vir aqui novamente, ó, clicou ali e aí voltou e ficou exposto agora só a área do design. Vamos continuar aqui, conhecendo a interface. Agora vamos fazer uma configuração básica. Sempre quando você instala o Silhouette Studio, ele vem um padrão para todo mundo. E existem algumas coisas que a gente pode fazer para dar uma melhorada na aparência e no funcionamento do programa. A gente vem aqui, ó, em editar, preferências, e aí aqui na opção geral, a gente logo de cara escolhe o idioma. Eu escolho o português. Local de salvar os arquivos. Qual é o local padrão para salvar os arquivos? Muita gente não, poucas, mas ainda há pessoas que gostam de salvar o arquivo dentro de biblioteca. Eu uso e aconselho você salvar no disco rígido. Por quê? Todo o trabalho que eu faço para um cliente, se eu for salvar ele dentro da biblioteca, e a biblioteca é essa mesma biblioteca aqui, aonde eu comprei, aonde eu compro coisas da loja da Silhouette. Se eu for salvar os arquivos do meu cliente aqui dentro, o programa Silhouette, ele da Silhouette Studio, ele quando vai abrir, o tempo que ele leva para abrir é o tempo que ele processa todas as fontes instaladas e todos os arquivos carregados dentro dele. Então, assim, quanto mais fonte, quanto mais arquivos instalados dentro dele, mais trabalho eu vou ter, mais dificuldade eu vou ter na execução desse programa. A gente vai ver mais lá na frente, quando a gente for trabalhar com inserção de fonte, uma maneira da gente não precisar instalar fonte dentro dele para que evite ele travar, para que evite ele ficar lento. Existe uma maneira onde a gente pode ter a fonte funcionando sem precisar estar instalada dentro dele. Bora lá. Assim, nas configurações. Bora botar aqui, preferências. Então tá. Então eu recomendo disco rígido. A outra é a unidade de medida. Eu, pela meu trabalho de design, eu estou muito de boa usando os milímetros. Mas quem tiver dificuldade, pode vir aqui e usar centímetros. Só tem que lembrar que é o seguinte: se você botar aí centímetros na sua configuração, quando eu for fazer aqui algum arquivo e você for fazer junto comigo, eu vou colocar em milímetros. Então, quando eu colocar, por exemplo, 10 milímetros, você tem que colocar 1 centímetro aí. Tem que se ligar só nessas paradas. E aqui você coloca mostrar a dimensão, exibir e visualização de impressão também. Uma outra coisa é isso aqui, ó. Normalmente, os computadores, quando você instala, os computadores têm como é que eu digo? Uma configuração aonde o sistema do estúdio identifica e ele coloca ou 300 ou 600 dpi conforme o nível do computador, conforme o seu computador aguenta. Esse nível de resolução vai dar qualidade na sua impressão por conta do seguinte: muito possivelmente você usa impressoras caseiras da Epson, ou da Canon, ou da Brother, mas essas impressoras no geral, elas conseguem imprimir até 1200 dpi, que é uma boa qualidade. Existem as impressoras A4, por exemplo, A4 não, A3, que elas imprimem, se eu não estou enganado, até 1920 dpi, eu acho que é isso. Então, assim, quanto mais você coloca aqui, ou você pode até personalizar também, ó, se você sabe qual que é o dpi da tua impressora e se teu PC aguenta, né? Você coloca aqui para que quando você for imprimir, você tenha a qualidade que a tua impressora oferece.
Mas aí vai depender também do teu computador, se ele aguenta estar trabalhando com imagem nessas resoluções. Então, se o teu PC está lento, você pode ajustar para 600 ou para 300. O meu fica de boa no 1200. Aqui nos padrões. Aqui você não mexe nada, tá? Não mexe em nada. Aqui a orientação, que é a posição da base, se é deitada, se não é, ó, paisagem ou retrato, deixa padrão. O tipo de lâmina deixa padrão, porque praticamente todo mundo usa aí a Camel 3 ou a Camel 4, então ela identifica automaticamente qual é a lâmina que está sendo usada. Qual que é a cor padrão? Você pode vir aqui, ó, e mudar a cor. Aplica, ó. Opa, e não mudou. Existem opções aqui de configuração que a gente mexe, que ela só acontece quando a gente reinicializa o programa. Então deixa eu deixar branca mesmo, depois eu mostro o que é isso aqui. Estilo de preenchimento padrão, deixa somente o contorno, tá bom? Não mexe nada. Marca, muito possivelmente não vem marcado aí no teu isso aqui, ó. Cortar a borda da página, tá bom? Ou seja, eu quero que o programa, quando for cortar, ele corte todo o material, aproveite cada milímetro. Você pode, por padrão, já deixar as marcas de registro instaladas, já ativadas, aliás, né? Você coloca e elas vão funcionar de boa já no automático. Mas, por padrão, eu nem sempre estou fazendo impressão e corte, então não vou ter o porquê deixar isso aqui assim. Modo de painel deixa assim também flexível e vamos para cá, para as amostras. Aqui na amostra eu tenho simplesmente questão de tema e a cor do plano de fundo e a qualidade da curva. Só isso que eu mexo. Bora lá, o que é cada coisa aqui? Tema claro ou escuro. E aí quando eu aplico, você vai ver que ele muda o Silhouette Studio, e aí você vai deixar conforme você... Opa, o meu é claro, que eu gosto. Isso, claro, tá aqui. Aplico, pronto. E o pano de fundo, que é esse aqui, ó. O pano de fundo eu gosto de deixar escuro. Mas você pode deixar claro, ou você pode deixar cinza. Ou você pode deixar escuro. Eu gosto de deixar escuro para dar uma diminuída no brilho nos olhos, tá? A qualidade da curva. O Silhouette Studio ele não tem muita qualidade assim nas curvas. Uns cantinhos arredondados. Então, eu preciso exigir que ele tenha um pouquinho. Eu não coloco muito porque ele pode estar travando bastante. Então, se teu computador não aguenta, deixa aqui zerado, viu? Manda aplicar e importação. Essa parte aqui ela é muito importante. Na parte de importação, você precisa colocar centrado e centrado. No teu caso aí deve ter vindo assim, ó, as isis, tá vendo? Então você vai e muda para centrado, tá bom? Em ferramentas não muda nada, não muda nada. Lembra que quando eu estava mostrando aqui, ó, que eu estava usando o pan, e aí eu mexo, e aí quando eu termino de mexer, ele volta para a ferramenta de seleção, eu posso vir aqui, ó, após. Não, ele não tem com respeito ao pan. Deixa eu ver se ele tem. Não, ele não tem. Mas, por exemplo, após criar uma forma, continuar a desenhar a forma, que é essa ferramenta aqui, ó. Depois que eu crio uma forma, ele continua a ferramenta forma. Eu posso vir aqui, ó, e depois ele volta para a seleção. Aí eu venho aqui, ó, e crio uma forma e ele volta para a ferramenta de seleção. Mas eu quero deixar normal aqui. Atualizações. Aqui é importante você fazer o seguinte. As atualizações nunca é bacana você deixar ela automática aqui, mensal, semanal, diária. Porque é o seguinte, ele sempre está lançando versões do Silhouette Studio. E se você deixar ela aí no padrão para fazer isso automaticamente, ele vai lançar, ele vai atualizar e às vezes nem sempre a atualização dá certo para o seu computador ou para a sua máquina. Cada máquina funciona melhor com uma versão ou outra de um programa do Silhouette Studio. E também tem a questão do desempenho do teu computador, né?
todo tempo você está usando uma versão tal, X, e que deu certo. E de repente você vai mudar, vai dar merda, vai dar errado, então não mexe com essa parada. Aqui não mexe em nada, beleza? Não mexe em nada, manda aplicar, dá ok e estamos conversados. Configurações básicas. Agora eu acho que a nossa aula ficou muito estendida, então eu vou finalizar essa aula para a gente voltar com uma sequência dessa mesma aula aqui, para a gente fazer o download e a instalação, para mostrar para você como que isso funciona. E eu te espero na próxima aula.